E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa análise é um pouco diferente. A gente não vai reagir a um trailer nem um clipe. Hoje a gente vai reagir à vida. É isso mesmo. Se preparem, porque a reflexão aqui vai longe. A gente passa um tempo enorme assistindo a reação dos outros a basicamente tudo, né? Mas e se a gente virasse o jogo? Já parou pra pensar se a nossa própria vida fosse o conteúdo? Se tudo que a gente faz estivesse ao vivo, 24/7, seríamos os protagonistas, conscientes da história? Ou, quem sabe, seríamos um Truman, vivendo um roteiro que a gente nem faz ideia que existe? É exatamente aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Vamos fazer esse exercício. Imaginar nossa rotina, o dia a dia, como se fosse o conteúdo principal de um canal de reacts. Pensa bem, a cultura das redes sociais meio que empurra a gente para isso, né? A gente acaba transformando cada momento, por mais bobo e comum que seja, num espetáculo. Numa performance para uma plateia que a gente nem vê. E o mais engraçado é que o conteúdo viral não seria, sei lá, uma grande aventura. Seriam os pequenos dramas do cotidiano. Aquela crise existencial para escolher um filme, a batalha diária com guarda-roupa, sabe? Até os momentos de tédio absoluto. Tudo isso vira entretenimento. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que a gente está fazendo todo esse espetáculo da nossa própria vida só para alimentar o algoritmo? Para preencher esse vazio infinito que ele tem por mais e mais conteúdo? Bom, é exatamente por causa dessa pergunta que o filme O Show de Truman se encaixa como uma luva, vira metáfora perfeita para o nosso tempo. A grande sacada do filme não é só a falta de privacidade. É sobre manipular a realidade com um único objetivo: manter a audiência grudada na tela. O Truman era o protagonista perfeito justamente por não saber que era estrela. Ele era real, num mundo de mentira. E a comparação é direta, não tem como fugir. No filme, a realidade do Truman era totalmente manipulada por um diretor, o Christoph. Já na nossa vida digital, a realidade que a gente mostra é, bem, cuidadosamente curada. E o nosso diretor é o algoritmo, sempre de olho no que vai gerar mais curtida, mais comentário, mais engajamento. Então, o ponto central é esse. Nem o Christoph, nem o algoritmo estão interessados na verdade nua e crua. Eles querem é show. Eles orquestram o drama, o romance, a comédia. Eles dão um jeitinho de manipular as coisas para garantir que o público não mude de canal. Mas é aqui que vem o plot twist. A grande virada da história, o paradoxo que define a nossa vida digital hoje em dia. Pois é, a grande ironia é que a gente não é só a estrela do nosso próprio show. Nós somos a estrela e, ao mesmo tempo, somos o diretor. Vamos quebrar isso para ficar mais claro. A gente age como o Truman quando tá lá encenando a vida, postando só os melhores ângulos, a versão idealizada de nós mesmos. E aí, no segundo seguinte, a gente senta na cadeira do Christoph, pega a pipoca e começa a julgar, a criticar, a reagir à performance de todo mundo. E essa reflexão, essa pergunta bate fundo, né? Será que nesse jogo de interpretar dois papéis, a gente não está construindo a nossa própria prisão? Buscando uma validação, uma aprovação de uma plateia que, no fim das contas, está fazendo a mesmíssima coisa? É um ciclo meio maluco? Ok. A gente identificou o problema. É pesado. Mas e a solução? Existe uma saída? Como a gente pode se rebelar contra esse roteiro? Vamos voltar para o Truman. Pensa no momento exato em que ele começa a desconfiar de tudo, quando a ficha cai. Agora, imagina se a gente tivesse essa mesma certeza sobre a nossa vida digital. O que a gente faria? A reação mais natural, a mesma do Truman, seria procurar a falha no sistema. Seria tentar, com todas as forças, achar a porta de saída desse cenário, fugir do roteiro que foi imposto pra gente. E o que seria quebrar o roteiro hoje em dia? Olha, talvez não seja um grande ato heróico. Talvez seja uma rebelião silenciosa. A rebelião da autenticidade não monetizada. É simplesmente escolher viver momentos que não precisam ser postados, que não vão virar conteúdo, que não vão gerar views. E essa rebelião acontece nas pequenas coisas. Sabe, é ler um livro inteiro sem sentir aquela coceirinha de postar a capa. É ter uma conversa de verdade com alguém, olho no olho, sem nenhuma interrupção. É dar um abraço demorado, um abraço de verdade, sem se preocupar em como isso ficaria na câmera. No fim, a vida do Truman era um grande reality de melhores momentos forçados. E a nossa, muitas vezes, está indo pelo mesmo caminho. O grande desafio é lembrar que o controle remoto está com a gente. O poder de mudar de canal, de desligar a câmera, é nosso, não da plateia.
Então, para a gente fechar, fica essa provocação. Se cada um de nós soubesse com 100% de certeza que a vida é um react constante, o que a gente faria para quebrar o roteiro? Qual seria o nosso grande ou, quem sabe, pequeno ato de rebelião autêntica? Fica aí a reflexão.